nós sempre trazemos alguma abordagem em alguns temas dentro da visão espírita, que é um pedido que as pessoas nos fazem, né? Aqueles que estão chegando, às vezes não conhecem o nosso trabalho, né? Nós somos médicos e somos espíritas, né? E trabalhamos há 40 anos abordando o tema da saúde mental com uma perspectiva da visão espiritual. Não no contexto de levar as pessoas a se transformarem, né, se converterem dentro do espiritismo, né? A grande maioria dos meus pacientes não são espíritas e a gente trabalha esses temas tranquilamente com os nossos pacientes, até porque a grande maioria deles nos buscam exatamente por essa diferença, essa especificidade do nosso trabalho, essa experiência de mais de 40 anos junto ao grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria, aprendendo uma abordagem espiritual, né, do paciente, e pelo trabalho que nós realizamos, tanto do ponto de vista da medicina convencional, usando a alopatia, indicando tratamentos específicos como a eletroconvulsoterapia, quando necessário, indicando os nossos pacientes para fazerem psicoterapia, né? E recebendo pacientes, né, como eu também sou psicoterapeuta, para trabalharem dentro de uma visão da espiritualidade nesse contexto. Então, a nossa conversa hoje, a nossa proposta é de falar sobre o transtorno de pânico. Lembrando, desde já, né, que nós temos os ataques ou as crises de pânico e temos o transtorno de pânico. Então, às vezes, uma pessoa pode apresentar um único episódio de pânico, né, que nós chamamos de crise ou ataque de pânico. E o transtorno de pânico é quando esse quadro, né, ele se caracteriza, né, por crises súbitas, né, elas são frequentes, elas aparentemente não têm um fator desencadeante e frequentemente elas são incapacitantes. Ou seja, durante a crise, a pessoa às vezes perde inclusive a capacidade de discernimento, toma atitudes, toma posturas bastante complexas para o dia a dia, para a vida. E lembrando que tanto o ataque de pânico quanto o transtorno de pânico é um distúrbio de ansiedade. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar que a ansiedade, né, é uma preocupação adoecida. Nós temos inúmeras emoções. Essas emoções, elas se originam no nosso corpo, no nosso sistema nervoso central,
né? Essas manifestações elas acontecem a partir desse contexto, né? E quando a gente identifica que eu estou ansioso, que eu estou com medo, com raiva, eu já estou falando de um sentimento a partir de uma emoção, né? Isso aparentemente, né, pode trazer, isso é uma filigrana, mas as neurociências têm mostrado, né, que são coisas que acontecem num tempo, num intervalo de tempo muito pequeno, mas que a emoção ela chega antes, ela notifica o corpo antes, ela modifica as coisas, e quando nós conseguimos ter consciência dessa situação, nós já estamos vivendo esse sentimento. A preocupação é uma das emoções naturais. Chamador desconhecido. Desculpem. É uma das emoções naturais e que se apresentam segundo a medicina chinesa. Então, nós temos as emoções que são expressões do dia a dia e elas podem adoecer. Então, nós temos a raiva, o medo, a preocupação, a tristeza e a alegria, né? Essas são emoções naturais. Outras classificações trazem outras emoções para a gente ver. E muitas pessoas veem essas emoções como positivas ou negativas. Na realidade, essas emoções elas não são nem positiva nem negativa, elas são naturais, elas são neutras, elas têm um sentido positivo na vida, elas têm um significado, né? Elas têm um propósito para a vida. Nós temos emoções bastante primitivas, né, que são muito antigas na estrutura do ser, como é o medo, que seria talvez a expressão emocional mais antiga que o indivíduo tem, depois a raiva, e que fazem essa base de proteção e sustentação na vida. Aí depois nós temos aí a tristeza, a alegria e a preocupação, que é uma emoção mais elaborada, porque ela se apresenta, né, com o contexto de um aprendizado do sistema nervoso, da própria criatura, do princípio inteligente, do espírito na sua caminhada. E a preocupação, como a gente vê, né, é uma ocupação anterior, é uma expressão diante da possibilidade do futuro, né, da busca de que algo aconteça e das repercussões ou das manifestações que vêm nesse contexto. Então, preocupar é algo natural e até necessário. Eu preciso me preocupar em preparar o meu material para falar para vocês. Eu preciso me preocupar
em como eu vou ganhar o dinheiro para pagar as minhas contas, eu preciso ter um construto para o meu futuro. Mas se a minha vida ela se torna exclusivamente ou quase exclusivamente uma manifestação de preocupação, né? Ela se torna uma ansiedade, e essa ansiedade, né? O que vai acontecer? O indivíduo ele vai se preocupar com o futuro, ele vai querer que as coisas aconteçam mais rapidamente, ele não dá conta de esperar, ele quer resultados das coisas muito rapidamente, e nesse afã ele perde muitas das possibilidades até de resolver os seus problemas, porque a ansiedade não o deixa raciocinar e caminhar da maneira que precisa. A ansiedade, por exemplo, é aquele indivíduo que vai, isso eu estou trazendo, que é muito comum no meu consultório, meus pacientes dizerem para mim que não dormiram na noite da consulta, preocupados com a consulta, ou preocupados em não perderem o horário da consulta, ou de como seria a consulta. Então, essa manifestação, antes da gente falar do pânico, porque é importante que a gente entenda a questão da ansiedade, essa manifestação, ela não tem nenhum contexto. Eu dormir ou deixar de dormir não vai mudar o horário que eu tenho que levantar, não vai mudar a consulta que vai acontecer, não vai mudar a reação do médico durante a consulta, ou o diagnóstico que ele vai me dar, a prescrição que ele vai me oferecer dentro desse contexto. Então, isso te tira o sono, te provoca cansaço, irritabilidade, diminui o seu rendimento de trabalho, piora o seu raciocínio e não resolve a coisa nesse contexto. É diferente de eu me lembrar que eu preciso colocar o despertador para me acordar na hora, porque eu não tenho o hábito de acordar naquele horário, para que eu possa ir à consulta. A palavra pânico vem de pan, que é um ente da mitologia grega, que ele tem a metade do corpo de um centauro e a outra, e o busto de um homem, de um jovem, Ele tem um corpo, de um carneiro, um bode, uma coisa assim, e ele tem o busto de um homem. E Pan, ele ficava escondido na floresta e ele tinha o prazer de aparecer subitamente para as pessoas que estavam ali, provocando susto nas pessoas, causando medo, já que nesse contexto, ansiedade e medo se mesclam no processo de pânico. Então, o transtorno de pânico, ele se apresenta aproximadamente
entre 1 a 3% da população, e isso difere em determinadas culturas. No Brasil, né, algumas estatísticas levantam de 1,7 a 2,4, e a gente diria que mais ou menos, né, de cada 100 pessoas, 2 pessoas vão apresentar um transtorno de pânico. Então, isso é muito importante para a nossa reflexão, né, que não é um quadro incomum, é um quadro bastante comum. Ele se inicia abruptamente, de repente, sem que aparentemente nada aconteça de errado. A pessoa entra num sofrimento. Nós vamos falar quais são os sintomas desse quadro, e ele entra em desespero, porque ele tem uma sensação de morte iminente ou de que ele está enlouquecendo. Não é algo muito pequeno. E é comum, então, a pessoa associar o lugar onde ela está como uma causa do seu transtorno de pânico. Então, eu já vi pessoas, por exemplo, que tiveram uma crise de pânico dentro de um restaurante e ficaram até anos sem. Essa pessoa ficou mais de 2 anos sem conseguir entrar num restaurante, porque ela criou essa associação que ela teria tido a crise porque estava naquele ambiente, e que se ela voltasse àquele ambiente, ela teria nova crise. Eu acompanhei uma jovem que teve que parar de trabalhar porque ela teve a primeira crise de pânico no transporte público. Ela não era uma pessoa de condições econômicas melhores, então ela necessitava, era a única forma dela ir para o trabalho, né, o transporte público, e ela não conseguia entrar nem no ônibus, nem no metrô, porque ela vinha o sofrimento e ela não dava conta de lidar com isso. Então, o quadro ele tem 2 perspectivas de incapacidade. Uma é a própria crise, que enquanto acontece, ela não é de duração muito longa, né? Geralmente ela dura aí de 8 a 15 minutos no máximo, mas a pessoa, o desespero é tão grande que ela perde todo o controle, ela faz qualquer coisa diante desse sofrimento, e ela pede socorro, e ela, da forma que ela se apresenta, geralmente as pessoas levam elas diretamente para um serviço de urgência. Às vezes, quando chegam ao serviço, a crise já passou, mas às vezes não. E muitas vezes as queixas são tão grandes que o quadro é confundido com uma possibilidade de um infarto. Ele é levado para um serviço de emergência, para um CTI, e só depois de alguns exames e de algum momento é que ele consegue se sentir bem e se afasta desse diagnóstico. Então, para vocês verem que não é uma coisa tão simples, né? E o outro lado da incapacidade é o medo de ter crise.
o portador de transtorno de pânico, né, eu vou usar, ele tem pânico de ter pânico. E muitas vezes esse medo de sofrer uma crise é muito mais incapacitante que às vezes a própria crise do indivíduo. Né? É o que faz com que o indivíduo não consiga trabalhar, não consiga frequentar certos ambientes, fazer certas coisas que aconteceram quando ele estava tendo uma primeira crise, e a partir daí ele associou que foi com aquilo, porque ele estava comendo tal coisa em tal lugar, porque ele estava em tal situação, e ele cria um medo profundo de lidar com essas coisas. Quais são os principais sintomas, né, dos transtornos de pânico? Então, o indivíduo apresenta palpitações, o indivíduo apresenta taquicardia, né? Ele tem, né, os batimentos cardíacos acelerados, ele tem uma dificuldade de respirar. Então, essas sensações provocam um grande desconforto e modificam o metabolismo do indivíduo. Ele apresenta geralmente uma sudorese fria das extremidades, se queixa de uma dor intensa no peito, na região pré-cordial principalmente. Então é isso que leva a se pensar num quadro de angina, num infarto do miocárdio. Ele se queixa de tontura, de estar atordoado, sente náuseas. Ele tem uma sensação de formigamento ou de fraqueza nas mãos, nas pernas. Ele tem calafrios, ou ele pode ter ondas de calor, né? Ele sente tremores, ele sente abalos, né? Movimentos bruscos no corpo, e aquilo aumenta o sofrimento. Eles descrevem uma sensação como se eles estivessem sonhando, ou se eles sentissem que eles não estão no ambiente que estão, eles têm um estranhamento de tudo aquilo que está acontecendo ali, ele tem uma distorção da percepção da realidade. Há uma sensação de terror. Por quê? Por causa desse medo de perder todo o seu controle, né? De enlouquecer, de fazer algo embaraçoso, ou um medo de morrer, que é o mais frequente durante o pânico. Quando a gente fala dessas atitudes que eles podem tomar complexas, né? Eu me lembro de um paciente meu que tinha transtorno de pânico, e ele entrava em crise e se desesperava. Por mais que se tentasse mostrar para ele que as crises eram de curta duração e que depois daquilo ele ficaria bem, ele não assumia. Ele era uma criatura que não aceitava uma abordagem psicoterápica, ele dizia que não acreditava naquele tipo de tratamento. E um dia, por exemplo, ele estava dirigindo no centro da cidade, em Belo Horizonte, e ele começou de repente a passar mal, e no desespero ele desligou o carro no meio da rua, começou a gritar que ele estava morrendo, o pessoal se desesperou também, buscando recursos, chamando a polícia, e ele pede ao policial que leve ele no carro da polícia, na ambulância, porque ele está tendo um infarto, vai morrer, ele não vai sobreviver. E nesse período,
ele entrega a chave do carro dele para um terceiro que ele não conhece, não sabe, e diz para a pessoa no desespero que é para entregar o carro para a esposa dele, aquela coisa toda, né? Com o risco de perder o carro, porque ele não sabia nem quem era a pessoa que tinha recebido aquela chave. Para a felicidade dele, né, ele, né, encontrou uma pessoa que achou o telefone dele, ligou para a família, ele devolveu o carro, todo aquele sentido, mas ele foi para o hospital, ele foi levado para o CTI, né? A Valquíria está falando aqui que quando a mãe dela está no hospital, ela está ótima. Eles geralmente se sentem seguros no hospital, né? Isso porque eles estão morrendo de infarto, ali é o lugar que pode evitar essa situação, né? Ele está ficando louco ali, se tem recurso para medicá-lo, para evitar esse contexto como um todo. Nós vamos ver que nessa situação, né, quais são as causas para esse processo. Isso é importante, que existem inúmeros modelos na área biológica, né, geralmente envolvendo as questões neuroquímicas, mas isso ainda exige novas pesquisas para uma melhor compreensão. Então, como nós estamos conversando com leigos, nós não vamos discutir esses modelos. Mas nós gostaríamos de deixar claro que se alguém pega um modelo desse e diz que é a causa do transtorno de pânico, ele não está dando uma informação correta. Nós não temos nenhuma causa específica, determinante, a partir das evidências científicas, né? O que a gente sabe, né, é que o transtorno de pânico, ele está diretamente ligado ao que nós chamamos de neurocircuitos do medo, né, que são as áreas neuronais, né, e os componentes do eixo endócrino de todo esse processo que explicam uma crise de pânico. Mas como isso acontece, por que o indivíduo tem isso, nós vamos ver que mesmo do campo da psicologia, são modelos, são explicações, pontos de vista que não podem ser usados como uma explicação definitiva. Então, o que acontece, né, é que quando eles usam determinadas substâncias, como, por exemplo, o lactato, em animais, né, porque essa substância, em quem já teve crise, pode desencadear uma nova crise, é que as respostas são semelhantes aos receptores do medo e de esquiva nos animais. Então, o que a gente vê, né, é que é uma rede de medo, né, de sensibilidade anormal que é centrada na amígdala, né? Não a amígdala que a gente tem na cavidade orofaríngea. Não é isso. A amígdala
significa amêndoa, e há uma região do cérebro, né, na região central do cérebro, que chama amígdala e que está diretamente ligada ao medo, né? Então, isso estimula uma zona, né, que é o lóculo cerúleo, que ativa, nesse contexto, o tronco cerebral. Então, isso dá uma ativação respiratória. Nós temos aí uma ativação do hipotálamo, que ativa o eixo endócrino até a adrenal, a glândula suprarrenal, né, que libera o cortisol, os corticoides, que fazem com que esse processo caminhe. E temos a córtex, que ativa a parte cognitiva, que faz essa leitura toda perturbada pelo medo, por esse contexto. Nós temos, dentro da psicologia, né, dentro da etiologia, algumas teorias que são importantes. A mais importante delas, não porque ela explica tudo ou ela teria uma explicação correta, mas por ser a primeira, é a primeira teoria da neurose de ansiedade, que é de Freud, que se vincula, dentro da visão freudiana, aos impulsos sexuais proibidos, reprimidos pelo pré-consciente. Então, que a neurose de ansiedade, o quadro de ansiedade adoecida aí, seria provocado por esses impulsos sexuais reprimidos. Nós temos uma teoria estrutural, né, de conflito intrapsíquico, que correlaciona a ansiedade de separação na infância com os quadros de pânico. E nós temos ainda a teoria da aprendizagem, que levanta que nós inconscientemente aprendemos a nos comportar disso por condicionamento, por certos medos ambientais, por incidentes traumáticos de sufocação e pelas distorções dos processos de informações, mantendo as crises. Essas são visões da psicologia que a gente pode ver que elas explicam alguns quadros, algumas situações, mas não explicam todos os quadros. A genética, ela tem uma influência, sim, sobre o indivíduo, né? Mas essa influência, ela é vista moderadamente. E aí nós vamos, depois, lembrar sempre, né, se há uma herança genética, do ponto de vista do espiritismo, isso significa uma herança espiritual, ou como muitas pessoas usam até um termo que não é um termo espírita, isso é um karma, né? Que é algo que a criatura traz de outras vidas. Quais são os fatores de risco para o pânico? Então, nós temos os fatores temperamentais, né, que estariam ligados ao temperamento do indivíduo. Então, um deles é uma afetividade negativa. Crianças, né, que apresentam desde muito cedo
uma expressão afetiva do ponto de vista negativo, né? Que foram envolvidas nesses ambientes de afetividade negativa, elas teriam um maior risco de apresentar um quadro de pânico. E crianças que são expostas a um ambiente familiar de muita sensibilidade à ansiedade, elas têm tendência a serem mais ansiosas e têm tendência a apresentarem ataques ou transtornos de pânico. Ou seja, uma casa onde a ansiedade é uma marca, né, isso estimula as crianças, no seu desenvolvimento, a expressarem a vida de um ponto de vista ansioso. Então, famílias, né, pais principalmente, cuidadores das crianças, que são extremamente ansiosos, que querem tudo para ontem, com essa preocupação toda do futuro, eles passam isso para a criança. Então, ela se torna mais sensível a esse contexto e nesse ângulo ela tem maior propensão a apresentar o transtorno. Nós temos, né, os fatores ambientais. Então, quais seriam esses fatores ambientais importantes que aumentam o risco do quadro? O primeiro é o abuso sexual e físico na infância. Não é que todas as pessoas que são abusadas sexualmente ou fisicamente na infância vão apresentar o transtorno de pânico. Mas no acompanhamento dos portadores de transtorno de pânico, a incidência de abuso na infância é muito grande. Então, a violência no lar, né, seja diretamente contra a criança ou presente dentro do ambiente onde ela vive, e o abuso sexual é um fator frequente. Outro fator que as pesquisas apresentam é o tabagismo. As pessoas que são tabagistas, elas apresentam mais o quadro de transtorno de pânico do que as pessoas que são acompanhadas em pesquisas e que não são tabagistas. E nós temos os estressores identificáveis nos meses anteriores. Lembrando que essas evidências, elas merecem novas pesquisas para confirmarem cada vez mais esse risco. Então, entre os fatores identificáveis, né, provocadores de estresse nos meses anteriores, a gente tem experiências negativas com drogas, as experiências negativas com doenças e a morte de entes queridos. E isso num período de entre 6 e 12 meses antes do surgimento do quadro. Mas é como eu digo, a gente estudando o tema, nós temos muita coisa ainda para poder ter certeza desse processo
desse contexto. Quando a gente fala de herança genética, o que se levanta, né, é uma herança poligênica. O que é uma herança poligênica? É a presença, né, os modelos acreditam, e a visão seria essa, que haveriam múltiplos genes, né, que conferem uma vulnerabilidade para o pânico. Então, nesse contexto, quanto mais a criatura tem desses genes, e esses genes têm uma ação proeminente na herança genética do indivíduo, porque às vezes, né, eles não são os principais responsáveis pela demarcação né, do sintoma ou do que a criatura apresenta, maior é a probabilidade dessas pessoas terem, né, um quadro de transtorno de pânico. Lembrando, como eu disse, que isso não é visto com tanta clareza, mas por que se acredita nisso? Porque há um risco aumentado para os filhos de pais que têm transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e transtorno bipolar. Então, filhos de pais que apresentam um desses transtornos, eles teriam uma maior vulnerabilidade para apresentarem um transtorno de pânico. E há ainda um outro fator de risco, né, que é levado em conta nas pesquisas, que pessoas, né, jovens e crianças que desenvolveram e caminham para a adolescência, juventude e adultos com distúrbios respiratórios, tipo asma, bronquite, que levam o indivíduo, às vezes, a terem a falta de ar, né, uma apneia, uma questão complexa, que eles teriam uma maior probabilidade de apresentarem esses quadros, embora isso ainda não seja bastante explicado. Para trabalhar com esse quadro, é importante procurar um profissional da área de saúde, porque é preciso fazer um diagnóstico diferencial. Se aquilo não é um transtorno de ansiedade e não especificamente um transtorno de pânico, se aquilo é um transtorno de ansiedade, né, o pânico ali é causado por uma outra condição médica, por exemplo, o feocromocitoma, que é um tumor, né, da suprarrenal, ele pode, né, desencadear crises de pânico. Nós temos transtornos de ansiedade que são induzidos por substâncias ou medicamentos. Então, nós podemos ter um ataque de pânico, por exemplo, pelo o uso da maconha, né? Ele pode desencadear um transtorno de pânico. Nós temos o uso de corticoides, né, que podem, nos tratamentos em que são necessários, desencadearem um ataque de pânico. E a gente precisa diferenciar dos ataques de pânico que estão associados a outros transtornos mentais, né, como o transtorno bipolar, como o transtorno, um transtorno psicótico qualquer, e que isso não caracteriza um transtorno de pânico na realidade, mas, né, um quadro associado nesse contexto para se aprender.
As pesquisas, né, têm mostrado da importância das culturas, né? O próprio DSM-5, né, o Manual de Estatística das Doenças, né, desses distúrbios da Associação Americana de Psiquiatria, ele coloca explicitamente assim: a taxa dos medos acerca dos sintomas mentais e somáticos de ansiedade parece variar entre as culturas e pode influenciar as taxas de ataques de pânico e de transtornos de pânico. Então, que nós teríamos culturas que convivem com isso mais tranquilamente, ou tem outras explicações para esse contexto, e que isso daria uma visão diferente para outras culturas, né? E nós vamos ver que nos próprios Estados Unidos, né, há alterações, né, entre etnias, fica muito claro esse contexto, e nós podemos então dizer que a taxa, né, de transtorno de pânico varia de cultura em cultura e também é diferente entre as diversas faixas etárias, e existem algumas alterações em termos de etnia. Então, quais são as consequências importantes desse quadro? Por que isso é tão importante? Primeiro, porque os ataques de pânico, os transtornos de pânico diagnosticados nos últimos 12 meses, né, que eles estão relacionados a uma taxa mais elevada de tentativa e ideação de suicídio, ou seja, pessoas que começaram esse quadro no último ano, nesse período, a possibilidade da tentativa ou do suicídio é muito maior. Então, isso já é um elemento grave, né? O transtorno de pânico ele está relacionado a níveis elevados de incapacidade social. A pessoa fica dentro de casa e não consegue conviver com as pessoas. Muitos param de trabalhar e não conseguem exercer a sua profissão. Muitas pessoas tomam atitudes, né, de uma incapacidade até física, né? Elas se creem tão adoecidas que elas não fazem nada. Isso leva a um aumento muito grande de consultas médicas, né? Isso aumenta a ausência do trabalho, a ausência na escola, e socialmente isso é uma coisa extremamente onerosa para o Estado e grave nesse contexto. O que o Espiritismo nos fala sobre esse quadro? Primeiro, nós gostaríamos de lembrar que não há muitas informações na literatura espírita. E algumas coisas que nós colocamos aqui, elas são deduções que a gente foi fazendo em conjunto com o grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria, ou são informações que os espíritos trazem nesse trabalho realizado por esse grupo, e nós já tivemos um momento onde nós trabalhamos com os transtornos de pânico, né?
E nesses trabalhos nós fomos recebendo orientações espirituais para o entendimento do quadro e para o trabalho de assistência a essas pessoas. A primeira coisa que a gente deduz é que se uma doença ela tem características genéticas, né, e essa herança ao nascer não é uma questão dentro da doutrina espírita do acaso, porque é um óvulo e um espermatozoide que se encontraram, até porque não existe tanto acaso assim, né? Algumas pesquisas mais recentes falam, né, da importância do óvulo e que ele, né, é que escolheria qual o espermatozoide que se afiniza energeticamente com ele, que se preenche nesse processo. Então, vocês podem procurar essas informações, isso tem crescido os estudos, né? E para a doutrina espírita não existe esse acaso. Eu trago uma genética de propensão à doença que tem a ver com a necessidade do meu aprendizado. E alguém poderia dizer assim, então Deus te faz nascer doente? Né? Ele vai te fazer sofrer? Aí nós temos um outro contexto importante para pensar, né? Que há trabalhos que demonstram claramente, né, que experiências de alto causam traumas grandes que levam a grandes sofrimentos, elas ensinam a mudança de comportamento muito maior do que experiências menores. Então, pesquisas feitas com animais mostram que quando essas experiências são bastante traumáticas ou dolorosas, a possibilidade de aprendizado é muito maior e muito mais rápido naquele indivíduo. Dentro da abordagem espiritual, os transtornos de pânico, eles são causados por registros traumáticos graves vinculados à desencarnação, né, ou próximos à desencarnação, ou imediatamente ligados à desencarnação, demarcados por 3 tipos de situação: ódio, vingança e culpa. Quais seriam essas situações? A primeira, né, seriam aqueles indivíduos que trazem inconscientemente demarcado neles experiências de morte em situação de extremo sofrimento. Causados por crueldades, por sofrimentos a partir de acidentes, onde eles não conseguem assistência e morrem em muito sofrimento, em doenças, né, principalmente quando elas não podem ser tratadas, não se recebe essa coisa, em que o indivíduo sofre muito porque ele nem tem acesso a recursos para reduzir esse tipo de coisa. Experiências que o espírito em outras vidas viveu, de ser enterrado vivo. A narcolepsia, ela leva o indivíduo a aparentemente parecer, né, que ele está morto, né?
Às vezes, hoje a gente tem outros tipos de recurso para fazer esse diagnóstico, mas durante muito tempo isso não existia, né? E essas pessoas podiam ficar nesse estado, né, muito, em períodos longos, eram considerados realmente mortos e eram enterrados, e muitas vezes, quando desenterrados, por algum motivo, se via que aquele indivíduo debateu-se dentro do túmulo, dentro do caixão, né? Na busca do ar, de ser salvo, e que morreram daquela maneira, né? E uma outra explicação que o Espiritismo traz, né, é que são de espíritos que passaram por um acompanhamento, né, por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma necessidade que é individual, que a gente não tem jeito de generalizar aqui, mas que eles acompanham a decomposição do corpo. Espíritos que não aceitaram a sua morte, que não queriam se liberar daquela vida, das coisas que eles tinham na vida, que carregam um sentimento de vingança e queriam se vingar de alguém e ficam presos àquela situação. E que eles, né, é uma escolha deles no sentido inconsciente de não conseguir perceber a assistência espiritual, eles acompanham a decomposição do corpo, né? Então, essas situações, nós vimos muitas vezes pacientes portadores de transtorno de pânico que, ao fazerem um tratamento de regressão, nós vamos falar da regressão daqui a pouco, eles narravam esse tipo de contexto, né? Esse tipo de situação. E dentro do trabalho de pânico que nós fomos fazendo, algumas histórias dos pacientes que eram trazidas pelos espíritos, lembrando que esse tratamento é um tratamento gratuito, feito dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Esses pacientes recebem tratamento médico, psicológico, assistência familiar, tratamento em grupo, o tratamento de obsessão, a orientação espiritual. E por causa desse trabalho espiritual, todo esse trabalho é gratuito, né? É diferente do que nós realizamos no nosso consultório, né? Porque ali nós somos profissionais, precisamos sobreviver, trabalhar, mas era um trabalho que a gente via as orientações, a narrativa das histórias passadas vinculadas a esse contexto. Ainda dentro da abordagem espiritual, a gente vê, né, que eles são desencadeados duas formas, ou até melhor, de três maneiras. A primeira delas é espontaneamente. É algo tão forte, tão traumático na vida do indivíduo, que uma hora aquilo explode, né, como um abscesso que chega um momento que ele abre e solta toda aquela secreção que está ali dentro para alívio, refazimento da criatura. Pode ser desencadeado por contato com algum elemento
da realidade que despertaria a lembrança interior. Então, algo que estava naquele momento de sofrimento imenso que nós falamos, que está presente no ambiente, que está alguma situação que relembra aquilo e desencadeia aquele processo. E nós também podemos ter esses quadros por uma indução espiritual ou também chamado processo de obsessão. Ou seja, não é porque o espírito faz a pessoa ter um transtorno de pânico. É que o portador de transtorno de pânico, ele é induzido por aquela entidade ou aquelas entidades a vivenciar aquele processo. Então, nessas vivências de vingança, né, às vezes o outro elemento que participa dessa questão do ódio, ele leva, né, a presença dele leva o indivíduo a viver esse processo. Nós vamos vendo aí que algumas pessoas colocaram perguntas ou comentários, nós vamos voltar a isso para vocês. Podem ficar aí tranquilos que no finalzinho nós vamos responder isso. Um tratamento que está presente nesse contexto é o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso é feito principalmente com antidepressivos. E nós, às vezes, os antidepressivos não são suficientes e também se usa os benzodiazepínicos, que são os medicamentos de faixa preta tão famosos, Rivotril, Frontal, Lexotan, Diazepam, Urbanil, são esses medicamentos que são usados para auxiliar esse tratamento. Lembrando que esses medicamentos trazem alívio, mas eles não curam o processo do transtorno. É fundamental associar a abordagem psicológica. E do ponto de vista espiritual, né, dentro da prática espírita, a gente indica diversos recursos para o tratamento dessa criatura. Então, um desses elementos é a oração. Né? A pessoa saber utilizar a oração para tranquilizar-se mentalmente durante essas crises. Outra ferramenta da espiritualidade que a gente indica é o encaminhamento dessas pessoas para aprenderem e vivenciarem as técnicas de mindfulness. O exercício respiratório, que é fundamental para melhorar esses quadros, a meditação, os exercícios de visualizações terapêuticas. Nós indicamos para o indivíduo tomar o passe, frequentar estudos de cunho evangélico, independente da crença que a pessoa tenha. Se ela não é espírita, a gente sugere que ela peça a bênção do sacerdote, a imposição das mãos, que busque um trabalho de reiki, ou de diorei, independente, né, vinculado à crença dessa pessoa. Né?
ela tem o seu nome encaminhado para o tratamento de desobsessão. E quando a gente fala da abordagem psicológica, as evidências clínicas dentro dessa visão materialista reducionista indicam que o melhor tratamento é a abordagem comportamental. Não nos esqueçamos que mais do que o tipo de trabalho, o vínculo com o paciente, do paciente com o terapeuta, às vezes é mais importante e pode auxiliar independente desse processo. Mas dentro da visão espírita, em que isso é uma situação de vivência passada, nós indicamos e temos muito bons resultados que o paciente submeta-se a terapias de vivências passadas, a terapêuticas que possam levá-lo a contato com esses traumas, para que eles possam elaborar isso, se perdoarem os outros, o auto-perdão, a reconstrução, aí, a reparação através do processo de culpa e com resultados muito positivos. Então, eram essas as questões que a gente gostaria de levantar aqui. Vamos ver, eu vi alguns comentários, a gente não parou, alguns cumprimentos, nós agradecemos aí as pessoas. Doutora, minha mãe tem esses sintomas, foi internada com pneumonia, no hospital ela está ótima, se sentindo segura e protegida, eu nem estou acreditando, porque apesar da pneumonia, ela está com psicólogo, que eu acho que é isso que está colocando ela. A assistência psicológica, Valquíria, ajuda muito as pessoas nesse contexto, E às vezes o que ela estava era com falta de ar pelo próprio quadro de pneumonia e não necessariamente um processo de transtorno de pânico, que é algo que a gente precisa diferenciar nesse contexto. A Jacilda colocou aqui, tenho muitas palpitações que tanto podem aparecer do nada ou em situações de estresse. Já fiz vários exames e não tem nenhum diagnóstico que justifique. Podem estar associados a um transtorno de ansiedade? Provavelmente sim, Jacilda. E a orientação é que você procure um psiquiatra, que ele possa te oferecer a possibilidade de ter esse diagnóstico, te explicar o que está acontecendo, te oferecer ajuda e oferecer recursos que possam te melhorar. Lembrando ainda, dentro daquilo tudo que a gente levantou, que um profissional que trabalhe com a espiritualidade, a gente apresenta, na verdade, outros tipos de recursos, e esses recursos, na verdade, também, eles vão auxiliar nesse contexto. Por que a gente foca tanto nisso? Porque ainda nós temos muito poucos profissionais que fazem essa abordagem em espiritualidade. Outra questão muito clara é que a gente tem muito poucos profissionais que têm uma experiência clínica em utilizar esses elementos, sem desrespeitar a crença das pessoas e facilitarem esse tipo de recurso. E a gente
tem muito poucos profissionais que conseguem abordar psicoterapicamente essa visão espiritual do quadro do indivíduo, trabalhando com as suas temáticas, as suas dificuldades pessoais, e o que elas podem significar ou elas podem sinalizar na vida do indivíduo e quais os recursos que ela precisa fazer uso para sair dessa situação. Então, esse tratamento, ele é um tratamento que ainda é um desafio, né? Agora nós começamos a ver alguns cursos tentando levar esse recurso para a prática clínica. E o que a gente ainda vê é que muitas vezes a leitura é muito mais teórica do que da experiência real do trabalho. Uma coisa é eu ler, eu conseguir associar isso, outra coisa é lidar com isso diariamente e poder facilitar esse processo, esse trabalho nesse contexto. A Valquíria perguntou se a mãe dela tem 85 anos, se aconselha a terapia de vidas passadas. Valquíria, só dessa forma é muito difícil, porque a gente precisa ver o paciente e ver como ele está. Não é porque uma pessoa tem 85 anos que ela não tenha capacidade, às vezes lucidez e condições cognitivas de fazer um trabalho desse, né? Então, isso exige que essa pessoa, né, que a sua mãe possa passar por um profissional, ele possa avaliar, e nesse contexto, um profissional que conheça também a questão da terapia de vidas passadas, né? Porque a leitura das evidências das pesquisas fica muito na terapia comportamental e ela às vezes não é suficiente. Aí você está falando que ela é muito inteligente e lúcida, sempre fala que está sendo atormentada espiritualmente. Eu acho que seria muito interessante que ela pudesse passar por um profissional que tivesse essa condição. Vamos aí. A Valquíria está colocando quem que ela pode procurar. Eu vou colocar aqui, Valquíria, o telefone do Instituto Renascimento, que é aqui em Belo Horizonte, né? E então esse telefone, o 031 3371 3190. Se você quiser, no meu Instagram tem lá as consultas, tem os telefones, inclusive o WhatsApp, que eu não consigo guardar, sou muito ruim para guardar telefone, mas lá tem os telefones, o WhatsApp, né? E você pode ligar, as secretárias vão orientar um dos profissionais, né? O Instituto Renascimento em Belo Horizonte, nós somos profissionais que somos espíritas, né? E que fazemos esse tipo de abordagem de trabalho, né? E aí você pode ver como pode ser feito isso, né? Não sei de que cidade que você é, então isso pode ser feito
online, uma avaliação se ficar difícil presencial, embora agora, nesse momento, já com menos risco, né, mesmo vindo uma nova onda, mas quem está vacinado, isso é menor, né? E alguém perguntou se um luto pode desencadear esse distúrbio. Pode, nós colocamos que a perda de um ente querido no último ano pode levar o indivíduo a um transtorno de ansiedade e também a um transtorno de pânico. Nós então estamos agradecendo, chegando na nossa hora, lembramos que essa live fica gravada no nosso Instagram, mas ela vai para o nosso canal no YouTube, né? Dr. Roberto Lúcio, YouTube, Saúde Mental e Espiritualidade, onde vocês vão encontrar muitas palestras sobre temas diversos nessa área. E todas as semanas a gente tem alguma coisa nova. Então se inscrevam, que ajuda para que o YouTube saiba que tem pessoas interessadas nesse assunto e que possa ser divulgados nesse processo. E também, né, coloquem lá a notificação, porque todas as semanas nós temos alguma novidade no nosso canal. Boa semana, tudo de bom para vocês. Acompanhe a gente no Instagram, todo dia nós postamos uma mensagem voltada à questão da espiritualidade, da saúde mental. Um beijo no coração e até a próxima semana.